Vou começar a gravar aqui. Começou. Beleza. Pessoal, a gente vai ver aí, ó, essas 2 semanas aí, talvez é hoje, não, semana que vem, não sei, vamos ver se vai dar para terminar. Hoje eu acho que não vai dar, porque são 2 aulas que nós temos aqui de química. Biologia nós já terminamos, agora vai terminar essa parte de química aí, as 2 aulas de química que faltam aí, são os gases, né? Então a gente vai ver essa primeira aula aqui, estudo dos gases 1, tá? Que vai falar sobre as características gerais. É uma matéria muito parecida também, uma matéria que a gente viu lá no ano passado, em se tratando da lei de Boyle-Mariotti, lei de Gay-Lussac, lei de Charles, tá? Embora a gente tenha visto isso dentro da física, e a gente estuda isso também na física, nós temos também essa prerrogativa de estudar também na química, tá? As estruturas gasosas, como é que funcionam as estruturas, essas leis, né, relativas aos gases, etc. Aqui é bem facinho essa matéria, tranquilo, tá? E nós vamos ver a famosa equação também aqui de Clapeyron, que a gente estudou, tá? O ano passado na física, né? Por você nunca rezei tanto, lembra lá? PV igual a nRT, é aquela lá mesmo, tá? E vocês verão bastante também, acho que o ano que vem, vocês vão ver no segundo ano, bastante de novo essa equação aí com o Eric. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então a gente estuda algumas situações da natureza com relação ao gás. Aqui você tem um balão, né, motivado por gás aqui, pelo aquecimento e para liberação aqui de um determinado gás, você consegue então flutuar. Se você consegue voar aí com o balão. Mas o que é um gás, né? Primeiro, o gás ele tem algumas características próprias, né? Primeiro que ele não tem volume e nem forma definido, né? Então, a forma dele, o volume dele vai ser definido de acordo com o recipiente onde ele se encontra. Começa por aí, né? Então, o gás, se ele estiver livre, ele está muito afastado, as moléculas ficam bastante afastadas. E o gás, entre aspas, ele tem sempre essa capacidade ou tentativa de fuga. Essa é uma característica dos gases, a tentativa de fugir, tá? Agora, normalmente ele está estabelecido aí dentro de um recipiente. E o recipiente nada mais faz com que esse gás ele fique ali preso, tá? Mas a tentativa dele é tentar a fuga. Vamos dar um exemplo clássico. Quando você enche, por exemplo, um balão, uma bexiga, né? Então você está enchendo, está enchendo, está enchendo. Quanto mais cheio, tá? Maior o volume gasoso interno, maior a tentativa de escape. Tanto é verdade, se você superar um valor acima da elasticidade do balão ou da bexiga, essa bexiga ela vai o quê? Ela vai se romper, ela vai estourar, tá? Então os gases, eles se comportam de uma forma que nós chamamos aqui de forma ideal, embora isso aqui é apenas algo, digamos assim, virtual, que na prática cada gás é um gás real, tá? Mas por que nós chamamos de gás ideal? Porque nesse caso aqui você vai estar trabalhando com gás especificamente, tá? Que trabalha em condições ideais, supostamente ideais, de temperatura, volume e pressão. Que, aliás, para um gás ideal, essas 3 variáveis, tá? Elas são fundamentais para a gente estudar esses gases ideais. Então, Zé, quando a pressão permanece constante num gás ideal, eu tenho uma isobárica, né? Então eu tenho uma transformação que não ocorre variação de pressão. A gente vai ver isso, isobárica ou isopiésica. Quando eu tenho a temperatura mantida em condições constantes, eu tenho uma isotérmica, tá? Aí a temperatura é constante? Sim, então a gente vai ver uma isotérmica. E quando eu tenho também o volume, ele pode ser mantido em condições constantes? Pode. Se o volume for mantido em condições constantes, tem uma isomérica, tá? Eu vou ter uma isovolumétrica,
ou eu vou ter ainda, tá, uma isocórica. Tanto faz, são sinônimos, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo da questão dos gases. Então, levando em consideração que os gases, eles apresentam normalmente essas três variáveis aí, tá? Uma constante que os define, e nós vamos ter uma constante universal dos gases também, que a gente vai chamar de R, que a gente viu no ano passado, quando a gente colocava aquela fórmula para vocês, PV igual a nRT, nós vamos ver que esse R, tá? Ele equivale a um valor aí de 0,082 atm vezes litro por mol K, tá? Ou se a gente transferir para o sistema internacional, 8,31 joule por mol K, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, olha só, isso aqui nós temos então um modelo hipotético e teórico dos gases, para que nós tenhamos, a partir desse modelo, nós tenhamos então um modelo que sirva para os demais gases, tá? Da forma de atuação. Então, por exemplo, aqui eu tenho amônia, tenho metano, tenho oxigênio, tá? A massa molecular aqui da amônia, o nitrogênio é 14, cada hidrogênio é 1 grama por mol. Então, a massa molecular dela é 17 gramas por mol, ou simplesmente eu menciono U aqui, que é a unidade de massa, tá? Aqui eu tenho o CH4, que é o gás metano, né? O carbono tem a massa de 12, cada hidrogênio 1, então 12 com 4, 16 gramas por mol. E o oxigênio, que tem a massa de 16 gramas cada oxigênio, então 2 vezes 16, 32 gramas por mol, ou 32 unidades de massa, tá? Ligações de hidrogênio. Bom, vocês viram também, não sei se foi comigo ou com a Ana agora, não me recordo, mas eu me lembro de ter falado com vocês sobre esse tema. Ligação de hidrogênio é quando você tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que a gente chama de FON, tá? Ligado a um hidrogênio. Então, nós temos uma ligação aqui que a gente chama de ligação de hidrogênio, que nada mais é do que um dipolo permanente muito forte, tá? Uma ligação de hidrogênio. Mas para que eu tenha essa ligação de hidrogênio, eu tenho que ter o flúor, o oxigênio e o nitrogênio ligados a hidrogênio. Então, dá uma olhadinha aqui. Qual o composto que eu vou ter aqui ligação de hidrogênio aqui, ó? Ó, amônia. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho nitrogênio ligado ao hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, o nitrogênio é mais eletronegativo. Lembra daquela sequência de eletronegatividade que nós temos na tabela periódica? Von Klibriski, pH. Pois é, Von, aí Klibriski, pH, o H está lá na frente, tá? Então, o elemento mais eletronegativo, quando nós estudamos a tabela periódica, nós vimos que é o flúor, seguido pelo oxigênio e o nitrogênio. Então, quando você tem essa ligação aqui entre um desses três, FON, o nitrogênio com o hidrogênio, tem ligação de hidrogênio. Portanto, aqui você tem o composto na fase líquida com ligação de hidrogênio. Já no caso do gás metano, a gente vai estudar bastante sobre química orgânica o ano que vem. Vocês terão química orgânica comigo aí. Segundo ano, pelo menos, já tem duas frentes. Fica melhor para a gente dividir, tá? Tem a frente de química orgânica e você tem a frente de termoquímica. Aí eu vou dar a química orgânica para vocês e a Ana ela vai seguindo a termoquímica. Então, aqui você tem, ó, o gás ideal, que é o gás metano. Esse gás metano aqui, ó, é um hidrocarboneto. E hidrocarbonetos, Zé, o que acontece com ele? Você tem uma ligação que a gente chama de ligação apolar, tá? E nessa ligação apolar aqui, ó, se eu for somar os 4 vetores da tetravalência do carbono aqui, ó, então o que acontece? Eu tenho esses 4 hidrogênios ligados a um carbono, tá? Os 4 vetores se excluem, portanto, o momento polar dele é igual a zero. Quando o momento polar dele é igual a zero, eu tenho uma ligação apolar. Vocês viram com a Ana também, deve ser mais lá no meio do ano. E o oxigênio aqui, ó, se eu for pegar a fórmula molecular oxigênio e oxigênio, com a mesma intensidade de eletronegatividade que ele puxa os elétrons de um oxigênio, o outro oxigênio puxa também. Aqui é como se estivesse vendo aqueles bloquinhos lá do Eric, tá? Das aplicações das leis de Newton, quando você tem os bloquinhos, né? Você tem 2 bloquinhos, aí você tem o princípio da
ação e reação, né, do tracionamento, por exemplo, da corda entre os dois bloquinhos, a mesma força de tração do bloco A é a mesma de A para B e de B para A. Então, ação e reação. Então, quando você tem aqui, ó, a força, o vetor, os dois vetores apontando em sentidos opostos, o vetor resultante também dá zero. Quando o vetor resultante dá zero, eu tenho aqui um composto apolar. Então, dois compostos apolares, não há ligação de hidrogênio, tá? Até porque aqui eu não tenho o FON ligado ao hidrogênio. Agora, aqui já é um composto polar, né? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo. Quando ele subtrai elétrons do hidrogênio, a nuvem iônica, tá? Ao redor do nitrogênio, ela fica mais carregada de elétron, porque ele é mais eletronegativo. Então, a ligação tende para o nitrogênio. Então, o momento dele aqui polar é diferente de zero, tá? Se ele é diferente de zero, nós temos uma ligação polar, e nesse caso específico, além da polaridade, nós temos uma ligação aqui de hidrogênio. Agora, note você um detalhe. Aqui eu tenho a relação de um gás ideal, eu tenho a relação da massa molecular dele, então eu tenho aqui amônia 17 unidades, o metano 16 e o oxigênio 32 unidades ou gramas por mol. Bom, aí quando eu comparo, olha, a massa com a relação existente entre prováveis ligações de hidrogênio e o ponto de ebulição, o que eu estou notando aqui, Zé? Ó, quanto mais forte é a força intermolecular entre os compostos, maior é a temperatura de ebulição. Então, veja aqui, ó, a amônia tem temperatura de ebulição em menos 33 graus Celsius. Agora, o gás metano, Zé, ele tem temperatura de ebulição aqui, ó, a menos 162 graus Celsius. E o gás oxigênio, tá? Ele apresenta aqui temperatura de ebulição a menos 182 graus Celsius. Então, à medida que eu vou aumentando a interação entre as moléculas, as forças intermoleculares, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que tipo de força que você vai ter aqui, Zé? Então, nesse caso aqui, ó, se é um composto apolar, eu tenho uma força que a gente chama de força de London, né? Que é ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho força de London, tá? Então, as interações aqui, por serem gasosas, são interações mais fracas. E aqui também eu tenho uma interação mais fraca, que é uma força de London ou força de Van der Waals, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece, por que isso na prática é importante, tá? Ele vai estabelecer aqui a relação entre a amônia e a relação entre o gás metano, tá? Aí ele fala para você que ambos apresentam massas moleculares, não são iguais, o gás metano é 16 e a amônia é 17, mas são muito próximos. Mas tem uma diferença, né, que a gente acabou de ver lá, é o ponto de ebulição, certo? Então, por quê? Por causa do tipo de ligação, tá? Então, no caso da amônia, ela tem um ponto de ebulição com uma temperatura mais alta, tá, na fase líquida, porque as forças que regem a amônia são ligações de hidrogênio. Ah, então aqui, Zé, a amônia, ela tem, então, ligações de hidrogênio? Sim. Já no caso do gás metano, tá? As forças são interações mais fracas, mais facilmente quebráveis, tá? Que é o que nós chamamos aqui do gás metano, certo? E quando nós estabelecemos a comparação entre o metano e o oxigênio, o que nós vamos ter aqui, Zé? Quando eu comparo o metano e o oxigênio, o que acontece com o metano? Como ele é um gás, tá? O oxigênio, você tem aqui uma massa, digamos assim, uma massa um pouquinho diferente do gás metano, aqui está com 32, ele tem uma massa dobrada, tá? A massa molecular dele é maior, mas a temperatura de ebulição dele aqui ele vai ser o quê? Vai ser menor, tá? Porque ele acaba tendo uma massa maior, mas com temperatura de ebulição menor. Então, quando eu analiso aqui, ó, ponto de ebulição, eu estou analisando aqui, ó, crescimento desse ponto de ebulição em função, tá,
da força intermolecular que você tem entre as moléculas. Aí, você fala assim, Zé, e a água, por exemplo? Se eu tivesse a água aqui comparando, a água eu sei que a temperatura de ebulição é bem maior do que as demais aqui, ferve a 100 graus Celsius, né? Mas aí você me pergunta o seguinte, o que acontece com a água, Zé? O que acontece com a água? A água ela tem um detalhe interessante. A água, se você fizer aquele experimento, por exemplo, aquele experimento lá de ensino fundamental, se você colocar alguns bloquinhos de gelo na água, colocar essa água no fogo, aí tem um detalhe. Você fica observando. Enquanto tiver gelo na água, por exemplo, quando você colocou o gelo lá, o gelo ele estava, sei lá, a menos 5 graus Celsius, um bloquinho de gelo. Então ali você tem gelo na água. À medida que você vai aquecendo essa água no fogo, enquanto tiver gelo na água, significa que ali está havendo uma alteração de temperatura, ou seja, você está tendo uma variação, a temperatura está aumentando, tá? E o nível de energia cinética entre essa temperatura também está aumentando. Então, você tem uma elevação no nível de energia cinética. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, por exemplo, de menos 5 a 0, se você estiver ao nível do mar, você aumenta a temperatura e aumenta a velocidade das moléculas de um corpo, até 0 graus Celsius. Só que quando você chega no 0 graus Celsius, aí acontece um episódio interessante. Aí o professor de física ele fala assim, bom, a 0 graus Celsius, durante uma mudança de fase, você está saindo da água sólida e passando para a água líquida, aí o professor de física vai falar assim para vocês, olha, durante a mudança de fase não há variação de temperatura. É verdade, não há variação de temperatura. Por que nesse período que você está aquecendo a água com gelo, o gelo ali ele está se derretendo, mas você olha assim para o recipiente, enquanto tiver gelo, não há variação de temperatura. Mesmo que você tenha uma chama embaixo ali aquecendo. Por que isso ocorre? Ah, mas eu não estou aquecendo. Não era para aumentar a temperatura? Mas durante a mudança de fase, quando ele está se fundindo, não há variação de temperatura. Muitas vezes, o professor de física, de uma forma geral, você vai ouvir ele falar isso, vai aplicar a fórmula lá do Q macete, Q, MC, delta, teta, tá? Agora, muitos não falam a parte química da questão. Qual que é a parte química da questão? A grande questão é o seguinte, por que não há variação de temperatura? Tá? Enquanto eu estiver a temperatura de fusão da água, no mudança de fase, não há variação de temperatura. A questão é muito simples. A questão é que, o que nós entendemos fisicamente falando de temperatura? Quando nós falamos em temperatura, nós estamos falando do estado de agitação térmica das moléculas de um corpo. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, a velocidade da agitação também aumenta. A molécula vai ficar mais agitada. Quando você diminui a temperatura, essa velocidade ela diminui, tá? Então, Zé, se eu chegasse lá no 0 Kelvin, que é um valor teórico, né? Aí, o que aconteceria no 0 Kelvin, ou 0 absoluto? Eu não teria mais nenhum movimento entre as moléculas, tá? Então, seria o valor em que as moléculas ficariam totalmente paradas, que é um valor teórico apenas. Mas a gente chega lá 0, 0 alguma coisa. Chega, mas não chega a 0, 0, tá? Kelvin. Por quê? Porque quando nós falamos da teoria da cinética da matéria, toda a matéria, independente do seu estado físico, ela apresenta-se em determinado movimento. Fala assim, mas eu estou olhando aqui para casa, estou vendo aqui paredes. Essas paredes aqui não estão se movimentando. Macroscopicamente você não enxerga, mas microscopicamente, pelo que nós entendemos hoje, né, nas ciências de forma geral, o que está acontecendo com os átomos que compõem a parte sólida da parede da sua casa? Para ele se sustentar, ele tem, então, que exercer uma determinada vibração. E essa vibração, tanto para a química quanto para a física, no estado sólido, ela por si só já configura em um movimento. Eles estão vibrando, eles não estão estáticos. Tanto é verdade que
Você pode ter dilatações do concreto, você pode ter dilatações em pisos, tá? E quando você já deixa esse espaço de rejunto, exatamente por causa da dilatação, quando acontece a dilatação, dependendo do tipo de piso, tá? Se você não deixar o espaço correto, ele pode até trincar, se o pedreiro não deixou. Agora, tem pisos hoje, como os porcelanatos, por exemplo, que tem, então, uma situação mais favorável, que ele dilata menos. Então, por isso que eles colocam aquelas juntas, né, muito pequenas, ou até mesmo, em alguns casos, quando aplicam na parede mesmo, praticamente nem colocam juntas, porque a questão da dilatação é muito pequena. Mas isso prova que a matéria, mesmo sólida também, ela tem essa capacidade de expansão e retração, tá? Aí você entra na questão da teoria cinética da matéria, a matéria tendo a capacidade de movimentar. Com relação à água, o que aconteceu com a água? Por que, então, que o professor de física ele vai falar que durante a mudança de estado não há variação da matéria, tá? Por que isso acontece? Bom, acontece por uma razão muito simples. Quando você está tendo uma mudança de estado, aquela energia cinética que refletia o aumento de temperatura, naquele momento ali, ó, a água, lembra que a água, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio. A água, assim como a amônia, é um tipo de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é aquela ligação intermolecular muito forte, né, Zé? Sim, ela é muito forte. Ela é difícil de ser rompida, né, Zé? Exatamente. Ela é difícil de ser rompida, tá? Então, assim, quando o Eric falar para vocês, né, que durante a variação de temperatura, tá? Ou durante a mudança de fase não há variação de temperatura, ou qualquer outro professor de física, aí você vai entender o seguinte, que aquela energia que está sendo utilizada para aquecer o gelo de -5, o bloco de gelo, a zero, tá? Quando chega no zero, que vai haver a mudança de fase, você vai ter a transferência dessa energia para quebrar as ligações de hidrogênio da água, entende? Aí você vai quebrar as ligações de hidrogênio da água para você converter a água do estado sólido, que ela estava, para o estado líquido. Então, essa energia, ela no momento da variação, no momento em que você não tem a variação de temperatura, durante a mudança de fase, que você tem os calores, né, que a gente chama de calores latentes, tá? Então, naquele momento ali, ó, toda a energia do aquecimento é para quebrar as pontes de hidrogênio para que a água consiga mudar de fase. A partir do momento que acabou o gelo dentro do recipiente, ficou só água, aí sim, aí você já tem a fase líquida consolidada, e à medida que você vai aquecendo a fase líquida, você vai observando ali o aumento ou o incremento na variação de temperatura. Então, muito simples para você guardar, tá? Então, no momento da mudança de fase, toda energia despendida ali, principalmente a energia cinética, né? A energia do movimento, ela é destinada para romper as pontes de hidrogênio ou as forças de hidrogênio da água para que ela passe, então, para o estado líquido. Quando ela chega a 100 graus Celsius, acontece algo parecido também, só que aí você vai ter o processo de vaporização, né? Ela sai do líquido e passa para o gasoso. Portanto, essas condições que nós falamos aqui, desse modelo hipotético de um gás, tá? Nós estamos trabalhando aqui, ó, com condições ambientais aqui, ó, próximas daquilo que nós chamamos de condições ambientais ideais para que haja essa expansão gasosa. E quando nós falamos sobre essas condições ambientais gerais, nós estamos trabalhando com uma pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Ou seja, aqui em Alfenas nós estamos a 880 metros de altitude. A pressão nossa aqui deve chegar a 0,9, alguma coisa, né? Se você tiver, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, se você tiver ao nível do mar, sua pressão é de 1 atm, tá? E aqui ele está levando em consideração uma temperatura de 25 graus Celsius. Vamos ver como é que se dá esses gases sob essas condições e sobre essas temperaturas. Então, olha só o que ele diz aqui, pede para você tomar nota. O gás ideal, um gás hipotético, qualquer gás submetido a temperaturas
não muito reduzidas e a pressões não muito elevadas, tem um comportamento próximo ao do ideal. Por isso que você estabelece todo um parâmetro referente à pressão, volume e temperatura que sirva como referência para todos os gases, tá? Assim, os gases em condições ambientais podem ser tratados como gases que nós chamamos de gases ideais. Aí, logo embaixo aqui, ele vai falar para você sobre essa teoria cinética dos gases, sobre essa capacidade que os gases têm de se movimentar, muitas vezes, dentro de um recipiente de forma elástica, tá? E de forma, porque na física você fala muito de forma elástica e de forma inelástica. Quando a gente fala de gases, a gente está falando aqui de movimento basicamente elástico, ou seja, se você tem um gás preso no ambiente, a tendência é que haja colisão entre essas moléculas de gases, tá? Ah, mas essas moléculas de gases, elas não são formadas por átomos? Sim, elas são formadas por átomos. Só que no caso dessa teoria da cinética, da movimentação, então, quanto mais aprisionado, maior é a colisão, porque ele tende a escapar do recipiente, ele tende a se esvairir pelo espaço, etc., tá? Só que a gente vai ter uma situação bastante legal, que por que nós chamamos, então, essa fraçãozinha, nós não chamamos normalmente de átomo quando se trata de um gás ideal. Por quê, Zé? Porque é um gás supostamente ideal. E não é um gás, digamos assim, real. É aquilo que se aproxima mais da realidade, mas é um gás ideal. Então, em vez de a gente usar a expressão, muitas vezes, átomos, que nós usamos para um elemento real, nós vamos usar a expressão partículas para um gás supostamente ideal, que esteja em conformidade com as condições estabelecidas na CNTP, que exige aí pressão, temperatura, tá? E volume. Então, que tem uma relação direta aí com a CNTP. Então, aqui ele vai até te falar, aqui, ó, a gente usa mais a expressão partícula, tá? Substituindo o que a gente usa como átomo ou molécula, porque elas são ideais, mas elas não são reais, tá? Enquanto que átomos e moléculas, eles já são reais. Você vem ali contando um pouquinho da história, e aqui vem alguns postulados em função dessa teoria cinética dos gases, tá? O primeiro postulado, ele diz que todos os gases são constituídos, então, por partículas, levando em consideração que nós estamos trabalhando com um gás ideal, cujos diâmetros são desprezíveis quando comparados com as distâncias que as separam. Então, ou seja, em outras palavras, você não consegue observá-los, tá? São microscópicos ao olho nu. Aqui diz também que as partículas de um gás ideal deslocam-se em linha reta, em movimento contínuo e rápido, tá? E sempre no sentido antigravitacional, essa é a tendência, né? Porque o gás ele é menos denso, a tendência dele é subir, tá? Normalmente, pelo menos. Então, à medida que se movem, elas se colidem uma com as outras e com as paredes do recipiente em que estão contidos. Interessante aqui que, quando você compara dois gases, aí por que assim que, quando vocês estudaram isso, por que, não sei se foi eu, se foi, acho que foi a Ana, né, essa parte, eu não lembro direito, se foi eu, se foi a Ana, se foi eu, se foi a Ana, nós falamos para vocês assim, nas forças de London, tá? Ou também conhecidas como força de Van der Waals, por que é muito fraco, hein? A gente chama de dipolo induzido, lembra dessa expressão? Você chama as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio como se fosse um dipolo permanente muito forte. Aí você tem as forças intermediárias quanto às pontes de hidrogênio, que são os dipolo-dipolo ou dipolo permanente, exclusivamente, e você tem lá os dipolos induzidos. Por que chama dipolo induzido, ou força de London, ou Van der Waals, o pessoal chama? Por quê, hein? Porque você tem que analisar aqui, ó, se você tem duas estruturas aqui, dois gases, sei lá, está com duas estruturas aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, ela está separada aqui no espaço, tá vendo? Existe um distanciamento entre elas. E existe uma simetria no movimento. Só que essas estruturas aqui, imagina que aqui eu tenho uma partícula
aqui eu tenho outra partícula de um gás supostamente ideal. Então, ó, quando ocorre, tá, colisão, pequenas colisões que ocorrem, uma bate na outra, o que vai acontecer com esse gás supostamente ideal? Naquele momento ali da colisão, você tem a formação aqui de uma espécie de um dipolo. Ah, é verdade, Zé? É. Eu tenho a formação aqui, ó, de uma nuvem eletrônica com a colisão. Então, na verdade, essa nuvem eletrônica que se formou em volta dessa molécula, ela é induzida, por isso que a gente chama de dipolo induzido. Ela é induzida pela colisão de um outro gás, tá? Aí você tem uma ligação que se forma ali rapidamente, um dipolo que se forma ali rapidamente por causa da colisão, tá? E por isso que essa ligação ela forma rapidamente e se esvai rapidamente, por isso que ela é facilmente quebrável, entende? Então aí você tem um dipolo induzido, tá? Quando você tem normalmente os compostos apolares, eles apresentam essa característica de dipolo induzido. E aqui ele vai dizer também, ó, que a energia cinética média das partículas do gás é proporcional à temperatura absoluta do gás. Foi o que eu falei para vocês. À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento o estado de agitação das moléculas de um corpo, tá? Se eu aumento o estado de agitação das moléculas de um corpo, a agitação diz respeito à energia cinética. Se diz respeito à energia cinética, Zé, então eu estou aumentando essa energia cinética à medida que a temperatura aumenta. Então você tem uma razão diretamente proporcional entre temperatura e energia cinética. Nossa, que legal. Então, ó, todos os gases, independente de sua massa molecular, têm a mesma energia cinética média na mesma temperatura absoluta. Então, por que todos os gases ideais? Então, você estabelece um parâmetro universal para calcular os gases que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. As forças entre as partículas são desprezíveis. Nós temos, então, aqui os dipolo induzido, são forças desprezíveis, porque eles apenas são formados quando há o quê? Colisão, tá? Quando há colisão, você tem a formação dos dipolos. E outra coisa aqui, ó, todas as colisões nesse sistema, em se tratando de um gás ideal, foi aquilo que eu falei agora há pouco, elas são perfeitamente elásticas, tá? Então, olha só, você tem um princípio aqui, ó, de conservação da energia. Então, elas são elásticas. Então, aqui você tem os postulados, e aqui você tem esses comentários aqui sobre esses postulados, que eu estou trabalhando com vocês. Mas e aí, Zé? Passar aqui, cara. E aí, Zé? E aí que eu estou trabalhando agora com fase de agregação e estado físico da matéria. Quais são as fases de agregação? Vamos dar uma olhada aqui. Quando eu comparo, por exemplo, tá? Estado sólido, líquido e gasoso, a gente nem vai falar do plasma, que seria o quarto estado da matéria, que representa assim aí um gás ionizado, né? Extremamente forte, mas um gás ionizado. Pois bem, Zé, quando nós estamos falando aqui do estado de agregação, algumas coisas devem ser observadas, tá? Quais coisas deveriam ser observadas? Então, presta atenção aqui, ó. Forma e volume. Se você tem um gelo ou qualquer elemento no estado sólido, o que está acontecendo aqui, ó? Tanto a forma dele quanto o volume dele permanece constante pelo estado que ele se encontra, tá? Então, no estado sólido, você tem uma coesão maior entre as moléculas, tá? Ah, então, Zé, e na fase líquida aqui, ó? Na fase líquida, a forma é variável. Por que é variável? Bom, aqui eu tenho um copo com água, né? Beleza, tem um copo com água. Mas esse copo com água aqui, ó, qual que é a forma que ele está, que a água está assumindo aqui, ó? A água está assumindo a forma do copo. Se eu jogar essa água no chão ou colocar dentro de outro recipiente diferente do copo, a água ela assume a forma do recipiente em que ela está inserida. Por isso que ele coloca aqui que a forma é variável. Agora, o volume, se você tem um volume aqui, sei lá, de 150 ml, 200 ml,
independente do tipo de recipiente que eu vou colocá-lo, tá? O volume continua 150 ou 200 ml que eu estou trabalhando. Portanto, varia, tá? A forma, mas o volume permanece constante. E na forma gasosa, aí você tem essa condição legal, né? Você abre a panela aqui, está fervendo água, você vê que a tendência dos gases, a tendência é escapar mesmo, quanto antes melhor, tá? Eles apresentam essa tendência de escapar aqui e vazar, literalmente. Então, na forma gasosa, tanto a forma dos gases são variáveis, porque pode estar ou não contida dentro do recipiente, e se estiver contido dentro do recipiente, a forma varia como a forma líquida de acordo com o recipiente, tá? E o volume aqui, ó, ele pode ser variável também. À medida que vai se desprendendo aqui, ó, ele vai apresentando aqui volumes distintos. Ah, ele está dentro do recipiente pequeno, ele está mais compactado, está mais próximo às moléculas, o recipiente é grande, tá? Está menos compactado. Então, tudo depende, tá? Dessa questão volumétrica. Bom, aí comparando, eu vou ter aqui alguns valores que são definidos na Comissão Internacional de Química Aplicada, CNTP, ou também conhecida como condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Essas condições normais de temperatura e pressão são aquelas condições que regem, tá, um gás ideal também. Por exemplo, aqui eu tenho o gás carbônico, eu vou trabalhar aqui na CNTP. Se eu estou trabalhando aqui, ó, na CNTP, eu tenho o estado físico 1 desse gás. Qual é o estado descrito ao nível do mar? Então, ficou estabelecido que, ao nível do mar, eu tenho uma pressão de 1 atm, tá? Eu vou trabalhar aqui com um volume de 22,4 litros. Esse valor hoje aqui ele foi alterado na CNTP, aqui está o valor antigo, tá? Hoje, eles consideram 22,7 ou 0,71 litros, tá? Eu vou trabalhar com esse volume, vou trabalhar com uma temperatura. Qual que é a temperatura que é pré-estabelecida na CNTP? 0 graus Celsius. Ah, se eu quero passar de Celsius para Kelvin, que é a temperatura no sistema internacional, então eu somo 273. Então, 0 graus Celsius, 273 Kelvin, tá? Quantidade de matéria aqui, ó, ele está levando em consideração 1 mol. Então, presta atenção aqui, ó. Em condições, tá, que a gente chama de condições ideais, você tem essa situação. Agora, se eu passar, olha que detalhe, ó, se eu passar a minha pressão, ó, a minha pressão para 2 atms, nessa condição que ele está propondo aqui, ó, aí você está tendo uma redução pela metade do volume do gás carbônico. Mas a temperatura, o valor molar, ele está mantido constante dentro do quadrinho que ele está te dando aqui para o CO2, tá? E aqui, ó, ele está dizendo o seguinte: se você manter nesse estado físico 3, se você manter a condição ao nível do mar, eu vou ter aqui 44,8. Estou dobrando o valor da CNTP, tá? Aqui também eu estou dobrando o valor da temperatura e eu permaneço com 1 mol de gás. Mas o que isso aqui é descritivo para quê? Qual que é a importância desse tipo de comparação? Zé, quanto que eu vou ter uma pressão, por exemplo, de 2 atm? Ao nível do mar, tá? A partir da superfície do mar, melhor dizendo. Quando você vai aprofundando, a cada 10 metros que você vai aprofundando ao nível do mar, você vai aumentando em 1 atm a pressão. Ah, se eu estou a 30 metros de profundidade, tá? Então, você vai estar a 3 atm. Já viu que o relógio, normalmente sim, relógio, ele vem escrito embaixo assim, ó, water resist, né? Então, ele é resistente à água, né? Nem todos, né? Aí embaixo, ele vem escrito, ele é resistente a quantas pressões atmosféricas, o valor barômetro. Normalmente, os relógios, eles são de 3 a 5. Então, dá para você mergulhar com ele, tá?
até 30 a 50 metros, que ele não vai estourar com a pressão que está ali debaixo da água. Então, tem situações que você pode simular essa elevação de pressão sem o menor problema. Aí, ó, vamos ver o que ele vai falar um pouquinho aqui. Aí vai falar aqui que o estado de agregação, embora você possa mudar o estado físico aqui, ó, tá? Você tem aqui, ó, a fase de agregação aqui, ó, ela permanece, tá? Então, note que o CO2 muda de estado físico sem que sua fase de agregação seja alterada, tá? Então, ele vai continuar como um elemento gasoso, mesmo que submetido a uma maior e uma menor pressão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, as condições que nós chamamos, então, que eu estava falando para vocês, de condições normais de temperatura e pressão, que são as condições da CNTP. Então, as condições tidas como... Aqui ele faz aquela observação que eu falei, tem aqui sim, ó. Ó, pressão de 1 atm, quando a gente fala de 1 atm, a gente está falando de 760 milímetros de Hg, que é a mesma coisa que é 1 atm. Ou ainda você está falando aqui aproximadamente, tá? De 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Na verdade, esse valor aqui está aproximado, tá? Esse valor de 1 atm aqui em Pascal, ele equivale mais ou menos em torno de 101.300 Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, força sobre área, que é pressão. A unidade ficou em homenagem a Blaise Pascal, né? Aí nós chamamos isso aqui de Pascal. A temperatura aqui, ó, em 1 atm, nós temos a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Ou 273,15 Kelvin. A gente arredonda para 273,15. Então, essas condições da CNTP aqui, ó, até 82, ó, depois de 82, e hoje, além dessas condições, nós trabalhamos também com aquilo que nós chamamos de condições ambientais, onde você tem a pressão de 1 atm, a temperatura média do ambiente, e a média de temperatura 25 graus Celsius, que equivale, só você somar 273 com 25, nós vamos chegar no valor aqui de 298 Kelvin. Aqui ele faz esse adendo aqui, ó, tá? Só se aplica 22,71 se os dados do problema, né, estiverem, então, focados nesse valor. Esse é o valor atual. Agora, normalmente, quando você está resolvendo uma questão sobre essa situação aí, você tem os dados mais antigos mesmo. Quando você tem os dados mais antigos, você usa o 22,4. Ele vai falar sobre Avogadro, tá? Ele começa a estabelecer aqui uma visão interessante, que ele fala de gases diferentes, volumes iguais, diferentes gases, submetido às mesmas condições de temperatura e pressão, contém igual quantidade de matéria. Portanto, encerram iguais números de moléculas. O que ele está dizendo aqui, basicamente, Zé? Bom, Avogadro, ele imaginou essa situação. Se você tem volumes diferentes, mas você vai ter a mesma quantidade de matéria para diferentes gases, ele sabia que existia ali um valor, que seria um valor correspondente, tá? Que traçaria um parâmetro para todo tipo de matéria. Só que ele não sabia qual era esse valor. E esse número, que depois ficou conhecido como número de Avogadro, foi descoberto anos depois e levou o nome dele em homenagem a ele, porque ele foi o primeiro a propor, tá, esse valor. E hoje nós sabemos, é muito comum, você se confronta com esse número, 6,023, tá? Tá aqui, ó, o 6,023 ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Ah, esse número aqui, ó, o que significa aqui, ó? Significa que, independente da massa de um gás, dentro de um recipiente, se eu tiver um elemento desse gás, eu posso afirmar que esse gás ele tem, tá? 6,023 átomos. Eu posso afirmar que ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, ficou com uma constante universal do número de moléculas que eu tenho, independente do tipo de gás que eu estou trabalhando, tá? Então, presta bem atenção, não foi Avogadro que estabeleceu esse número,
Pesquisas posteriores à proposta dele de não variação que apontaram para esse número que ficou conhecido como o número universal de Avogadro, porque foi ele que deu o pontapé inicial nessas pesquisas, tá? Aí você tem aqui, ó, se você está trabalhando aqui, ó, com O2, por exemplo, eu sei que cada oxigênio ele tem 16 U, ou 16 gramas por mol. Se eu tenho 2 oxigênios aqui, eu tenho 32 gramas por mol. Se eu tenho ozônio, eu tenho 3 oxigênios, cada oxigênio vale 16, 3 vezes 16 dá 48 gramas por mol. Qual é a condição pré-estabelecida? A condição da CNTP, que você tem o volume de 22,4 litros para cada mol, tá? Aí você tem aqui, ó, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás, então, ele vai ocupar, ó, 22,4 litros e mais. 1 mol de qualquer gás, ele apresenta 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas, quando se trata de um gás ideal, entende? Então, esse valor molar, ele não muda. Então, você vai ter, para 1 mol, um volume de 22,4, a temperatura de 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius. Você vai ter, além da temperatura, você tem a pressão de 1 atm, tá? Então, o que muda aqui, ó, é a concentração proposta para esse determinado gás. Ah, eu aumentei a massa, eu diminuí a massa. Então, tudo isso é muito utilizado também para os cálculos de estequiometria, que vocês já estão vendo aí com a Ana, quando a gente faz a proporção em função da equação química que está definindo determinados gases. Agora, dá uma olhadinha aqui nas leis empíricas dos gases. Zé, como é que funcionam essas leis empíricas aqui? Então, nós vamos ter a lei aqui, ó, de Boyle-Mariotti, que a gente chama de lei de transformação isotérmica. O que é isso, Zé? Isotérmica. Então, nós vamos ver a relação aqui, ó, de pressão vezes volume sobre o quê? Temperatura. Lembra aquela relaçãozinha aqui, ó, que é igual a uma constante K, por exemplo. Então, se pressão vezes volume sobre temperatura, se eu estou falando aqui, ó, de uma isotérmica, a minha temperatura é igual, iso, temperatura constante. Nossa, então, Zé, presta atenção aqui, ó. Se a temperatura é constante, então P vezes V sobre T é igual uma constante, né? Isso. Então, o que significa? Se é constante, eu posso cortar o T. Então, ó, P vezes V, o V, ele desce dividindo. Então, vai dar constante sobre V. Aí, o que o Boyle Mariotti ele falou? Aí ele diz assim, uma dada massa gasosa, em que um gás é mantido a temperatura constante, quando você olha para cá, você vai ver P de um lado e V embaixo da equação. Aí ele diz assim, a pressão é uma razão inversamente proporcional ao volume, tá? Aí ele estabelece essa relação. Ó, se a temperatura é constante, ó, aí você tem aqui, ó, temperatura constante. P vezes V, temperatura viria aqui embaixo, né? É igual a uma constante K. Esse V aqui, ó, na verdade, ele passa para baixo. Então, aqui você tem que a pressão é uma razão inversamente proporcional ao volume, tá? Aí estabeleceu-se uma expressão matemática para você calcular uma condição de isotérmica onde você tem essa situação aqui de pressão constante, de temperatura constante. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes volume final. Posso usar 1 para inicial e 2 para final. Então, essa é a lei de Boyle-Mariotti, que rege aí as isotermas, tá? Ou isotérmicas, tanto faz. Bom, e quando eu comparo aqui o gráfico, nesse gráfico de uma isotérmica, o que eu tenho aqui, Zé?
nessa relação entre pressão e volume, sempre quando eu tenho uma isotérmica, isso aqui é fácil para você diagnosticar ou detectar no exercício, você vai ter essa hipérbole aqui, ó, que a gente chama de hipérbole equilátera, tá? Ah, mas o que acontece aqui, ó, nessa hipérbole equilátera aqui, Zé? Ó, essa linha contínua que nós temos aqui, ela representa, então, o que nós chamamos de mudança de fase de estado, tá? Que é determinada a partir de uma temperatura constante, é determinada de massa de um gás ideal, tá? Então, você tem essa condição aqui. Ah, então isso aqui é fácil, né? É bem fácil. Por exemplo, se eu tenho aqui uma relação direta a uma pressão, né? Ó, a uma pressão de 2 atms, ó, qual que é o meu volume? O volume é 7 litros. Ah, Zé, então a pressão de 2 atms, o volume é 7 litros. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 nesse ponto aqui, ó, V7, dá 14 atm vezes litro, né? É o que está te mostrando esse gráfico em função da transformação isotérmica que você representa como uma hipérbole equilátera. Aí você vai ter também aqui, ó, aí tá aí, ó, a hipérbole equilátera. Aí vem então uma situação aqui, ó, quando você tem três situações de temperatura aqui determinada, sempre essa que está mais para baixo é a temperatura menor, tá? Aqui você tem a temperatura intermediária e aqui você tem a temperatura maior. Por quê, Zé? Porque a temperatura aqui, ó, é uma razão entre a pressão e o volume. Então, quanto mais distante eu estou aqui, ó, maior vai ser o produto da pressão e volume que eu vou estar exercendo, tá? Por isso que essa temperatura mais distante, tá? Ela vai ser maior do que a intermediária, do que a mais próxima, porque aí eu aumento a pressão e aumento o volume, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, você vai ter também as transformações que nós chamamos de isobárica. Então, nessa transformação isobárica aqui, Zé, aí você vai manter o que, Zé? Na transformação isobárica? Aí a pressão que é constante, né? Isso. Se a pressão é constante, veja você, então tem aqui, ó, P vezes V sobre T, que é igual a uma constante. Se a pressão é constante agora e não a temperatura, eu corto a pressão. Então, V fica igual a T. Bom, qual que é a diferença disso? Então, numa dada massa gasosa, tá? Aí, se você manter sobre uma transformação isobárica, o volume é uma razão diretamente proporcional à temperatura, tá? V igual a T. Ao contrário da isotérmica, que a pressão é uma razão inversamente proporcional ao volume. Aqui o volume e a temperatura são razões diretamente proporcional. Nossa, mas então isso é fácil, né? É, bem fácil, tá? E aqui você vai ver isso aqui claramente. Se você tiver aqui, ó, volume e temperatura, tá? Então você vai vendo aqui, ó, à medida que você vai aumentando aqui o teu volume, você vai aumentando a sua temperatura, tá? Então você vai aumentando a temperatura junto com o volume. Então é bem simples. Aí você já tem, não tem mais uma hipérbole equilátera. Aí você vai representar então esse estado como uma reta. Outro detalhe. Então, se V1 sobre T1 agora, no caso dessa expressão da isobárica, também conhecida como isopiésica, V1 sobre T1 é igual ao quê? V2 sobre T2. Então, isso aqui é a situação que nós temos aqui de uma hipérbole, tá? Aliás, hipérbole. Você tem uma questão aqui de uma isobárica. E, finalmente, nós vamos ter aqui, ó, a isométrica, né? Ou isovolumétrica. Ou isocórica também. Tá aqui, ó. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Ah, então quem que é constante agora? Agora é o volume. Então você tem um gás aqui supostamente ideal,
que ele é regido, então, por partículas, e não por átomos, né, porque não é um gás real. Então, olha só, você tem aqui uma massa constante, aí, o que acontece? Qual que é a diferença? Olha a diferença aqui, ó. Se P é PV sobre T, quem que é constante agora? É o volume. Então, eu corto o volume, fica assim, ó, P sobre T é igual a uma constante K. Verdade, Zé. Então, P sobre T é igual a uma constante K. Então, se eu passar o T para cá, pessoal, fica assim, ó. Numa transformação, você pode guardar assim, tá? Essa lei, a lei da isométrica. Numa transformação que a gente chama de uma dada massa de gás a um determinado volume constante, a pressão é uma razão diretamente proporcional à temperatura, entende? Verdades, né? Então, a pressão e temperatura são razões diretamente proporcional. Então, na isobárica e na isocórica ou isométrica, você tem razões diretamente proporcional. Já no caso da isotérmica, você tem razões inversamente proporcionais. E aqui também, você vai ter aqui, ó, uma reta para descrever esse gráfico aqui em forma de linhas contínuas, para te mostrar aqui como é que ocorre uma transformação isométrica. E aqui, obviamente, você tem a relação entre pressão e temperatura. Quanto mais alto eu tiver aqui nessa relação aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó, VC? Eu tenho VC, VB e VA. Quanto mais alto, maior é o valor da pressão. Então, maior é o valor da relação, tá? Então, aí eu posso dizer que o volume de C é maior que o de B, que é maior do que o de A. Beleza? Então, assim, são situações bem simples, situações bem fáceis. Aí nós chegamos naquela parte que também é dada na física. Lembra lá daquela famosa fórmula que nós falamos para vocês no ano passado? Por você, nunca rezei tanto. Bom, vocês vão lembrar aí dessa fórmula que a gente teve a oportunidade de trabalhar muito ano passado sobre ela, né? Essa forma de por você nunca rezei tanto. É uma forma bastante legal. E tem um detalhe aqui também bastante legal. Olha só que legal. Esse valor de R aqui, como é que eu calculo ele, Zé? Bom, se eu isolar aqui, ó, pressão vezes volume, isolar o valor de R, é igual ao número de mols vezes a temperatura. Então, P vezes V sobre N vezes T embaixo. Aí, eu vou ter o valor de R, que é a constante universal dos gases. Qual seria esse valor de R? Se eu estiver trabalhando com as unidades convencionais, a pressão está em atm, volume é 22,4 litros, N igual a 1 mol, temperatura igual a 273 Kelvin. Aí eu vou achar o valor de R aqui, ó, 0,082 atm vezes litro por mol dividido por K. Mol K dividido por mol K, ou mol menos 1 e K menos 1, que é a mesma coisa. Se eu quiser calcular a pressão em milímetros de Hg, vou usar a mesma fórmula, só que no valor da pressão aqui, eu vou usar o valor de 760 milímetros de Hg, que equivale a 1 atm. Aí, multiplicando e dividindo pelo N aqui, que é 1, pela temperatura, que é 273, né? Multiplicando por 22,4, eu chego nesse valor aqui, ó, de 62,3 milímetros de Hg vezes litro por mol K. Ou ainda no sistema internacional, tá? Eu posso substituir aqui essa constante aqui, ó. Eu posso substituir o valor em joule, posso ter o valor em joule. Quanto que é o valor em joules, O valor em joule aqui dá 8,31 joule por mol K. Em joule. Ah, de joule você pode passar para caloria? Posso. Só dividir por 4,18, né? Então, se eu pegar 8,31 joule por mol K, dividir por 4,18, eu tenho esse valor aqui, ó, 1,987 calorias por mol K. Então, deixa eu entender um detalhe. Se eu usar essa fórmula aqui, Zé, por você nunca rezei tanto, eu já aprendi lá na estequiometria que N é o número de mols. Se N é um número de mols, o que eu vou ter aqui, ó? Bom, muito fácil.
Se N é o nosso número de mols aqui, eu vou ter uma situação bem simplesinha. Ó. O que é o N? Como é que eu calculo o N, número de mols? É o eminho sobre o que, Zé? Sobre o emão. Então, é a massa sobre a massa molar, tá? Vezes o R, vezes a temperatura. Bem fácil, né, Zé? É fácil mesmo. Então, a partir dessa equação aqui, você tem as equações derivativas dessa equação, tá? Então, PV igual a N, que é a massa do composto sobre a massa molar que você detém na tabela periódica. Aí depois você pode fazer aqui, ó, as situações que estão relacionadas aqui, né? Aí se eu deixar aqui, por exemplo, massa sobre o volume, aí vai me dar a densidade. Então eu posso calcular a densidade pela pressão vezes a massa molar sobre a constante universal dos gases, que é R, vezes a temperatura. Aqui está T maiúsculo, porque nós estamos trabalhando com a temperatura em Kelvin, tá? E finalmente aqui, ó, a equação geral dos gases. Então, você vai ter aqui a equação que nós chamamos de Clapeyron. Então, P vezes V sobre T, que é igual a N vezes R, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Tá aquela equação, quando você não tem um valor de R, um enunciado, você vai estabelecer a equiparação entre dois estados de um gás. O estado que nós chamamos de estado inicial e o estado que nós chamamos de estado final, tá? Aí você compara os dois estados e faz aí os exercícios de acordo com o que ele está te pedindo no enunciado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem até uma questão da Unifenas. Eu tenho que um mol de um gás ideal é submetido a uma transformação de estado cíclico, como mostra o gráfico a seguir. Então, está aqui, tá? Aí, olha como é fácil você identificar. Pode-se afirmar que as transformações A, B e C são, respectivamente. Dá uma olhada nesse exercício. Ó. Na transformação A, eu olho para cá, aqui eu tenho a relação entre volume e temperatura. Mas o que está acontecendo na transformação A? Ó, a transformação A está retratada no gráfico aqui de 1 para 2. Então, na transformação A, você mantém aqui o volume constante. Nossa, Zé, eu estou mantendo o volume constante. Se você está mantendo o volume constante, essa transformação A aqui, ó, ela apresenta o volume constante. Então, posso chamar ela de isométrica, isocórica ou isovolumétrica? Posso. Então, qual que eu tenho aqui? Ó? A letra A, a letra C e a letra D, por enquanto. Então, isovolumétrica, isovolumétrica, isovolumétrica. Então, dessas três aqui, ó, vamos ver qual que vai estar certo. Se eu pegar a letra B aqui, ó, olha como é que é facinho esse tipo de questão. Ó. Na letra B, a temperatura permanece constante. Está vendo aqui? Ó, temperatura em Kelvin. Se a temperatura permanece constante em B, de 2 para 3, eu tenho uma isotérmica. Então, aqui ó, eu tenho uma isotérmica, aqui também eu tenho uma isotérmica. Então, A e C está batendo. Aqui já está fora porque fala em isobárica. Tá? Então, essa e essa aqui está coincidindo os dois primeiros elementos. Agora, veja só, de 3 para 1, eu tenho a letra C. Tá? Se eu tenho a letra C aqui, ó, o que vai ser de 3 para 1, Zé? Como eu não tenho o relato de 3 para 1 diretamente aqui, ó, num gráfico que é de volume e temperatura, 3 para 1 eu tenho uma razão inversamente proporcional entre o volume e a temperatura. Por que isso acontece? Isso acontece porque, nesse caso específico, a minha pressão, tá? Ela está sendo mantida constante. Ah, então aqui eu tenho a pressão constante, Zé. Porque aqui, ó, a pressão é uma razão diretamente proporcional entre o volume e a temperatura. Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura, né, Zé? Se aumenta a pressão, você aumenta a temperatura. Então, no C aqui, ó, você tem pressão constante. Se a pressão é constante, você tem uma isobárica. Então, já exclui essa aqui que está errado. Então, letra C, tá? Eu vou ter aqui uma isobárica.
Nossa, mas então é fácil isso, né, Zé? É. Então, só para a gente analisar aqui também, ó, olha como é bobinho isso aqui, ó. Tem-se 0,8 mol de um gás ideal, ocupando o volume de 8,2 litros. Então, esse é o valor de V, 8,2. Sabendo que a pressão exercida é 5 atm, calcule em que temperatura o gás se encontra. Então, aí, ó, se te deu a constante universal dos gases, você já sabe que é PV igual a nRT, tá? Aí você vai jogar aqui, ó, o valor de P é 5 atm, tá aí, tá? O valor de V é 8,2 litros que ele te deu. O valor de N é 0,8 mol. O valor de R é 0,082 atm vezes litro mol K, tá? E o valor de T você quer saber. Então, eu usei essa fórmula aqui com os dados do enunciado. Eu isolei o valor de T e vou obter aqui que o valor de T da temperatura é 625 Kelvin. Então, Zé, deu aqui, ó, 625 Kelvin. Ah, mas e aqui quando eu bato o olho aqui, ó? Esse valor aqui está em graus Celsius, então é só subtrair 273. Aí deu 625 Kelvin, você subtrai 273, né? Pra você passar para Celsius, aí dá 352 graus Celsius, tá? Aí depois ele pede que qual a densidade do oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão. Então a densidade aqui, ó, nada mais é do que pressão vezes a massa molar sobre RT. Então a pressão é de 1 atm, do oxigênio. O oxigênio é O2, cada oxigênio tem 16 gramas, 2 oxigênios, 32 gramas, tá? O valor de R é constante, 0,082, vezes a temperatura em condições normais da CNTP também é constante, igual a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, nesse caso aqui, porque você está trabalhando, tá? Com temperatura do sistema internacional, a gente usa em Kelvin sempre. Então, a densidade desse gás é 1,43 gramas por litro. Simples assim, tá? Tranquilo? Então, você não tem muito aqui que estabelecer aqui. Vamos dar uma olhada nessa questão do ITA aqui, ó. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,3 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Então, lembra que você bateu o olho aqui, está em graus Celsius, você já transforma isso para Kelvin rapidamente. Soma 273 aqui, dá 300 Kelvin, tá? Depois de rodar um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente a pressão e verificou-se que essa agora estava com 2,53 atm. Ah, então, Zé, essa pressão aqui, ela sofreu alteração ao longo do percurso. Ela aumentou, né? Sim, ela aumentou. Supondo que variação de volume do pneu é desprezível, a nova temperatura será D. Então, você tem o estado inicial e o estado final aqui, ó, tá? Como ele diz que o volume do pneu, tá? Supondo que a variação do volume do pneu é desprezível, então, se o volume aqui, ó, ele não altera, você tem uma isométrica. Na isométrica, você compara P1 sobre T1, P2 sobre T2, tá? A pressão inicial que ele te deu é 2,3, a temperatura inicial 27 graus Celsius, que equivale a 300 Kelvin, que é igual a 2,53 atm sobre T2. Então, T2, multiplicando em X aqui, ó, vai me dar 330 Kelvin, tá? Ou seja, 330 Kelvin, só subtrair 273, vai te dar aqui, ó, 57 graus Celsius. Aí eu viria aqui, marcaria a letra B, seria a alternativa certa, tá? 57 graus Celsius. Então é tranquilo, você está vendo aí, os exercícios também são muito fáceis, não vão ter nenhuma dificuldade aqui nesse tipo de exercício. E depois dessa aula, a gente vai começar a ver aqui, ó, as características gerais e as leis do estado gasoso, equação geral do estado gasoso e de Clapeyron. Nossa, Zé. Então, aqui eu vou estabelecer a conexão aqui de um gás ideal. Isso aqui é 24 mesmo, né? Espera aí.
Mentira. É a aula 24, isso aqui é a aula que nós estávamos. Agora nós vamos ver essa aula aqui, ó. Estudo dos gases 2, né? Onde a gente vai ter as misturas gasosas. Leis de Dalton, de Yamagati, e a massa específica de um gás de fusão e a fusão gasosa a partir dessa lei aqui, ó, que a gente chama de lei de Gram, tá? A famosa lei de Gram. Então, a gente vai ver aqui as misturas gasosas, lei de Dalton, lei das pressões parciais. Então, vamos aprender aqui como é que a gente calcula pressão parcial do oxigênio, pressão parcial do hidrogênio, em função dos dados que nós obtivemos na CNTP, né, Zé? Isso. Então, você está vendo aqui, ó, que em condições ideais, embora você tenha uma variação aqui de pressão para esse gás aqui, ó, os demais gases mantêm-se aqui com a mesma temperatura e com o mesmo volume pré-estabelecido na CNTP, tá? Então, aí você vai ter aqui a lei de Dalton, que nada mais é do que a soma das pressões parciais dos gases componentes de uma mistura gasosa é igual à pressão total exercida pela mistura. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura aqui, ó, eu tenho uma mistura de hidrogênio com oxigênio, em função aqui desses dois recipientes, né? Aí, o que acontece aqui, ó? O que é a pressão total? É a soma das pressões parciais. Aí eu tenho que saber qual que é a pressão parcial de oxigênio e somar com a pressão parcial de hidrogênio. Então, a de oxigênio é 1, de hidrogênio também é 1. Então, quando eu tenho a mistura desses dois gases aqui, ó, a pressão total aqui, ó, vai ser 2 atm, tá vendo? Pelo enunciado de Dalton, 1 atm com 1 atm, você vai ter o valor aqui de 2 atms. Nossa, é verdade, hein, Zé? É verdade e muito fácil. Já no caso de Yamagati, tá? Que nós temos aqui a lei dos volumes parciais, como é que ele estabelece, então, essa lei de volumes parciais em função, tá, de um gás? Ele diz assim, que o volume parcial de um gás, uma mistura gasosa, é o volume desse que esse gás ocuparia se estivesse isolado nas mesmas condições de temperatura e pressão da mistura. Ou seja, em outras palavras, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é o volume que ele ocuparia se ele tivesse isolado, tá? Aí ele propõe para vocês aqui um exemplo, ó. Suponha que um recipiente de volume igual a 22,4 litros contém uma mistura de gases oxigênio e hidrogênio a uma temperatura de 30 graus Celsius, sob pressão externa de 1 atm. Aí diz assim, ó, a pressão exercida pela mistura gasosa, PT, pressão total 1 atm, é igual à pressão externa. Então, quer dizer que não houve variação. Então, ela diz assim, embora não haja presilhas para fixar o êmbolo, então o êmbolo é aquele que está descendo, está comprimindo, está pressionando o gás. É essa igualdade entre as pressões interna e externa que mantém o êmbolo na posição de equilíbrio, tá? Aí, ele está te dando aqui, ó, um êmbolo, ó, quando abaixa, ele está aumentando a pressão, quando sobe, ele está diminuindo a pressão, tá? Ah, então como é que dá para eu calcular isso? Dá para eu calcular o volume parcial aí? Dá. Então aí você vai aqui, ó, analisar aqui, ele pede para você, por exemplo, calcular o volume parcial de oxigênio. É possível saber o volume parcial de hidrogênio, etc, tal, é possível, sem nenhum problema, tá? Fazendo uma regrinha de 3 aqui para cálculo estequiométrico mesmo. Então aqui, ó, você começa com a pressão externa de 1 atm, tá? Aí você, se você tiver expansão, você diminui a pressão. Se você tiver compressão, você aumenta a pressão. Então, se eu pegar aqui, ó, de oxigênio e hidrogênio, tá? Se eu pegar aqui, se eu estou trabalhando com valor molar, se eu subtrair o hidrogênio, eu fico só com oxigênio no recipiente, tá? Em quais condições? Esse oxigênio aqui, ó, a tendência dele é diminuir a pressão, porque aqui, ó, a soma da pressão da mistura era de 1. Então, só o oxigênio aqui ele vai ter meio, tá? A uma temperatura ambiental aí de 30 graus Celsius. Ah, mas e o volume de
oxigênio, Zé, ele vai sofrer aqui, ó, ele é proporcional, ó. Se a pressão reduziu pela metade, o volume, que é 22,4, também reduz pela metade, tá? Tanto que aqui você tem maior volume, aqui eu tenho a metade do volume, ó. Aqui eu tenho as condições da CNTP com 22,4, aqui eu posso ter metade do volume, então a metade de 22,4 eu passo a ter 11,2. Ah, então isso é muito fácil, né, Zé? Então, se eu pegar o enunciado aqui da lei do Amagat, que é a lei dos volumes parciais, eu tenho que a somatória dos volumes parciais é igual ao volume total. Então, naquele exercício mesmo, se eu quero saber o volume total, se eu pegar aqui do hidrogênio com o oxigênio, o volume do oxigênio, 11,2, do hidrogênio, 11,2, vai dar 22,4, tá? E aqui também, ó, tanto o Dalton quanto a Amagat, ele estabelece aqui a forma para você calcular a fração em quantidade de matéria. Então, essa fração aqui, ó, a gente vai chamar de elemento X1, vai ser igual a quantidade de matéria que compreende o elemento 1 sobre a soma total da matéria que compreende a mistura, tá? O N2. Então, o NT aqui que a gente chama aqui, ó, é a matéria total da solução, ou seja, da mistura. Ah, se eu quero saber o percentual que eu tenho na mistura de um elemento 1, é só eu dividir, como se você estivesse fazendo aqui um percentual, tá, uma porcentagem, só se dividir a parte que você quer pela parte total, que é a mistura. Ah, eu quero saber do N2. Então, o N2 dividido pela parte total da mistura. Então, são situações muito fáceis e muito simples. E aqui também, ó, se você pode calcular aqui, ó, fazer a relação direta, se você quiser, né? Se N1 sobre NT é diretamente proporcional a P1 sobre pressão total, que é diretamente proporcional também sobre V1 sobre volume total. Então, é a mesma aplicação que você tem tanto para o número de mols quanto para a pressão, quanto para o volume, tá? É o mesmo raciocínio. E aqui ele vai te dar um exercício aqui, ó, que é muito fácil. Ele diz assim: a pressão exercida por uma mistura gasosa constituída pelos gases cloro, oxigênio e nitrogênio é igual a 44,8 na CNTP. O volume parcial de nitrogênio na mistura, sabemos que nesse sistema existem meio mol de 3,01 vezes 10 a 23 de oxigênio, tá? Então, o volume aqui na mistura que ocupa lá é 22,4 litros. Então, independente do valor que ele quer aqui, ó, você pode calcular aqui os volumes parciais. Se ele te deu aqui, ó, meio mol, você não precisa nem fazer conta aqui, ó. Ele dividiu o número de mols pela metade, o volume também vai ser dividido pela metade, tá? Então, se o volume é dividido pela metade, eu vou ter aqui, ó, o volume, né, dos gases que ele te deu, de cloro e de oxigênio, é 11,2, mais o volume, tá, de nitrogênio, e o volume total da mistura te deu 44,8. Então, se eu pegar 22,4, subtrair de 44,8, eu vou ter que o volume de nitrogênio é de 22,4 litros. Então, é muito fácil. Isso aqui não tem erro, assim, de você falar assim, nossa, Zé, isso aqui dá para errar? Não dá para errar. Por exemplo, aqui, ó, ele tem um gás hélio, né? O volume parcial do gás hélio é de 67,2 litros de uma mistura gasosa desse gás com neônio, que é 11,2 litros. Qual a pressão parcial do neônio nessa mistura? Sabendo que a pressão total é igual a 3. Então, aqui que ele fez aqui, ó, ele pegou a pressão do hélio sobre a pressão total, que é igual ao volume do hélio sobre o volume total. Então, ó, o volume do hélio é 67,2 litros, tá? De uma mistura gasosa, aliás, o volume parcial do gás hélio
em 62, 67, de uma mistura gasosa com neônio. Então, o total da mistura, na verdade, é 67,2, tá? O volume parcial de hélio é 11,2. Então, eu peguei aqui, ó, volume de hélio, que é 11,2, tá? Está para o volume total da mistura, volume total, que é 67,2. A pressão de hélio que eu quero saber, então ele diz assim, qual a pressão parcial, tá? Do hélio que eu quero saber, ó, sobre a pressão total, que é 3. Então, a pressão de hélio aqui vai ser, ó, 3 vezes 11,2 dividido por 67. Então, a pressão de hélio aqui, ó, do hélio, é meio atm. Ah, Zé, então, peraí. Se o hélio tem meio, quanto que vai ser a pressão do neônio se a pressão total é 3? Então, qual o valor somado com meio para dar 3? Óbvio que é 2,5, né, Zé? Aí eu tenho a pressão do neônio, que vai ser 2,5, tá? Então, exercício bem simples, bem facinho. Aí você vai ter aqui também a questão da massa específica, densidade absoluta de um gás, que a gente chama de ρ aqui, essa letra aqui grega, né? Que é igual a densidade de um gás, é massa sobre volume, tá? Não muda aqui a relação da proporção. Você vai ter aqui a mesma situação. E aqui ele vai te dar algumas comparações aqui, ó, para você calcular a densidade. Então, aqui você tem a massa do ouro maciço, densidade massa sobre volume 1, caixa de ouro produzida a partir da barra de ouro maciço, então densidade é massa sobre volume 2, tá? Vamos chamar aqui o volume da caixa. E a densidade, que a gente chama de densidade absoluta, ou massa específica de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Então, você vai usar sempre aqui a massa molar sobre o volume molar, tá? Então, vai dar a densidade e a massa molar, depende do composto, você vai ter uma massa molar. Ah, se fosse um oxigênio, cada O vale 16 gramas por mol, dividido pelo volume da CNTP, que é 22,4, tá? Ah, eu quero saber aqui a densidade do CO2. Qual que é a densidade? Bom, CO2, o carbono é 12, o oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32, com 12 do carbono, 44 gramas por mol. Dividido por 22,4, você tem 1,96 gramas por litro aqui desse composto. E a densidade absoluta ou massa específica, tá? Você pode usar aqui da equação de Clapeyron para você utilizar aqui a densidade absoluta, usando o valor de pressão vezes a massa molar, sobre a constante universal de R vezes a temperatura. Nossa, mas isso tudo é muito fácil, né, Zé? É muito fácil. Aí você vai ter aqui, ó, densidade relativa, vai ser a mesma coisa, ó. Aí de A para B é densidade de A sobre densidade de B para A inverte, etc. Tal, não muda nada. Tá? Até nós chegarmos aqui na lei de Graham, ou lei da efusão, ou da difusão dos gases. Aí você vai ter essa formulazinha aqui para você calcular o volume, tá? Volume. A velocidade, que a gente chama de velocidade de difusão de um gás, está diretamente relacionado aqui, ó, diretamente proporcional a 1 sobre a raiz quadrada da densidade desse gás. Então, aí você pode ter aqui, ó, a formação de uma equação em função da velocidade de difusão de 1 sobre a velocidade de difusão final. Então, estado inicial sobre estado inicial, você só inverte aqui, ó, raiz de D2, raiz sobre a densidade 1 do gás. Aí você aplica isso aqui em exercício, que é a equaçãozinha aqui de Graham. São exercícios bem facinhos também para você estabelecer a conexão aí, tá? Aí você pode fazer também aqui a velocidade em função da massa molar, de acordo com as razões inversamente proporcionais que eu tenho. Essa parte aqui é muito fácil,
Mesmo que você fizer todo o esforço do mundo para errar, aí a semana que vem, a gente deixa para a gente fazer exercícios, tá? Dessa parte. O resto é muito simples. Então, beleza, pessoal? Só terminando aí essa parte aí de química também. E só tem mais de aula mesmo. O que eles falaram para vocês aí com relação ao término das aulas de vocês aí? Aula. Depois tem aquele período de recuperação, blá, blá, blá. Mas de aula mesmo, o que eles falaram para vocês aí sobre o término? Falou que acaba semana que vem, dia 4. Dia 4 mesmo, né? Então tá bom. Dia 4, primeiro, segundo, terceiro, dia 30. Terceiro, dia 30, é isso mesmo, terça-feira. Estamos dentro do cronograma, conseguimos terminar. Beleza. Não vou estender muito, não, vou dar um intervalo para vocês aí. Se bem que já está dentro do intervalo quase, né? Que a gente já pegou o intervalo. Deixa eu só fazer uma chamadinha aqui. Alice, beleza. Ana Luísa Cone. Beleza. Armando André Cone. A Taíde. Ok. Beatriz. Eduardo Guimarães. Ok. Emily. Ok. Fábio. Isabela. Vilela. Ok. Silveira. Ok. Lavínia. Beleza. Letícia Marques. Presente. Ok. Lucas Abranches. Lucas Azevedo. Luísa Ferrara. Ok. Luísa Rocha. Grande Luísa Rocha. Luísa Rocha está dormindo na hora dessa, né? Tá aí, né? Falando nisso, a Luísa Rocha continua com o namoro ainda ou já mudou? Eu estou desatualizado desses assuntos, fico sabendo mais nada, viu, né? Não, Luísa Rocha. Terminou, é? Eu não sabia. Não, faz tempo, hein, Zé? Pô, então eu fico só dentro dessa Faz cláusula. muito tempo. Pois é, mas a gente não fica sabendo que esse negócio de quarentena aí, né? Sou a pessoa menos informada aí. Esses dias eu fiquei sabendo também que a Juliana Leal, que tinha largado também, do Cauã, fiquei sabendo que a Carol Fleury tinha largado do Renato, não sabia, não. A pessoa, nossa, já faz tempo. A Júlia Valim também tinha largado, mas já voltou. A Júlia Valim, que é namorada dela antigo lá do Pontual. Aham, eles tinham largado, mas voltaram agora. Ai, meu Caralho, Deus. Zé, você tá atualizado mesmo, hein? Tô mesmo, velho. Mas a Júlia Valim, que lá. Você tava na Lua? Tô na lua, velho. Ó, a Júlia, ela, acho que ela vai para Passos. Eu não sei que ela, talvez ela vai ficar aqui. Eu não sei qual que é a escolha que vai fazer, porque ela em Passos ela já passou lá, né, na medicina. Então pode ser que ela vá para aquela faculdade Atenas, lá de Passos. E de qualquer forma, se ela for para Passos, negócio de ter namorado um em cada cidade, isso não dá certo, não, né? Então já tende ao fracasso namoro mesmo, é natural. Maria Fernanda Brombraia, tá aí, beleza. A Mariana, ok. Mila, ok. Nathalie, ok. Pedro Túlio, esse cara é fera, né? Beleza. Não saiu nada do teu som, porque todo mundo tá, mas eu vi que você ligou teu falante. Rafael Oliveira, Pedro Túlio tá de namorada, né? Também fiquei sabendo. Pedro Túlio eu fiquei sabendo. Rafael Oliveira e a Vitória. Vitória também. Presente. Tá aí, beleza. Que milagre. O Bruno Mesquita hoje não está aqui, né? Aliás, nunca ele está, ele só aparece no início da aula, no final ele volta para. Ele esqueceu hoje, ele achou que eu ia fazer chamada um pouquinho mais tarde. Deve falou, colocou o relógio para despertar lá para as 10h20. Babaca mesmo.
Então, beleza, pessoal? Segunda-feira, nós nos vemos, então, pela última vez. Acho que não vai ter ninguém aí ficando aí penduradinho, acho que não tem ninguém de recuperação comigo esse bimestre, né? Acho que está todo mundo sossegado de nota, então nós nos vemos pela última vez esse ano, tá? Antes da vacina, pela última vez, nós nos vemos na próxima segunda, beleza? Tchau, tchau, então. Beleza, falou, Tchau, Zé. Zé. Obrigada. Tchau, Zé. Aí semana que vem você não faz nada, não. Você só entra na aula, né? Conversa e já era. Não precisa nem dar. A gente Nem te dá atualiza tempo, as fofocas, Zé. É mesmo. Semana que vem. A gente fica Semana que vem eu 2 tenho que horas. saber, porque senão eu vou chegar o ano que vem eu vou estar muito atrasado, pô. Né?